Ondas de criminalidade no norte do estado, sequência de assaltos à mão armada em lotéricas, preocupa comerciantes de Joinville. Tráfico de drogas, polícia apreende 4.000 comprimidos de êxtase num shopping de São José. 3 homens foram presos em flagrante. E ainda eleições 2014, Tribunal Regional Eleitoral encerra treinamentos e preparações das urnas. E no futebol, a vitória do Criciúma contra o São Paulo na Copa Sul-Americana. Tem também a expectativa dos times catarinenses para os jogos do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. 4.000 comprimidos de êxtase foram apreendidos ontem em São José. A PM já monitorava a ação dos 3 traficantes que foram presos em flagrante. As 4 cartelas com 1.000 comprimidos de êxtase em cada uma foram apreendidas em um carro no estacionamento de um shopping em São José, na Grande Florianópolis. A operação foi deflagrada pelo Batalhão de Choque da PM, em conjunto com a Polícia Federal. A droga ficou apreendida na sede da Polícia Federal, em Florianópolis, e os 3 homens presos foram conduzidos à penitenciária da capital. Se você levar em consideração que um comprimido de êxtase é vendido a aproximadamente R$50, você está falando de um desfalque de 200 mil. Então, certamente, para a iniciativa criminosa, de fato, é um prejuízo significativo. Uma onda de assaltos à mão armada está deixando comerciantes de Joinville em alerta. Um dos alvos principais são as casas lotéricas. Manhã do dia 18 de agosto, a faxineira chega para trabalhar na... 3 homens arrombam outra lotérica. Depois de invadir o local, eles destroem os balcões de atendimento e levam o dinheiro do caixa. Tarde de 28 de agosto, funcionários e clientes dessa outra casa lotérica são dominados durante mais uma ação de criminosos. Horários e formas diferentes de agir diante do mesmo alvo. Já tivemos casos de termos que bloquear a abertura de uma casa lotérica ou mesmo o fechamento de uma casa lotérica porque não comportava o mínimo de segurança. Os assaltantes agem de forma muito rápida, se aproximam como se fossem clientes. Ao entrar na casa lotérica, sacam as armas e rendem as pessoas que aguardam atendimento. Com reféns, eles obrigam os funcionários que estão do outro lado da divisória blindada a entregar todo o dinheiro do caixa. O objetivo deles é sempre o seguinte, é evitar a chegada da polícia militar, ou se a polícia militar chegar, eles já têm que se evadir. Eles fogem a pé ou de bicicleta e até mesmo de moto, para dificultar justamente a ação da polícia militar. Apesar das dificuldades em capturar esses criminosos, um dos envolvidos no arrombamento dessa lotérica foi detido 2 dias depois com nome falso. As imagens das câmeras de segurança ajudaram no reconhecimento. A prisão dele pode facilitar a identificação de outros suspeitos através de investigações da Polícia Civil. Podem ser várias quadrilhas ou podem ser roubos totalmente desligados ou uma quadrilha só. Nesse momento a gente precisa trabalhar cada roubo individualmente como um roubo. A concentração de assaltos a casas lotéricas em Joinville tem aumentado a preocupação até mesmo de outros setores do comércio. E agora começou a ficar pior do que antes. Eles quebravam vitrines, né? Agora eles assaltam a mão armada, já disparou a arma para uma funcionária de uma loja, né? E isso já teve comerciantes assassinados em Joinville esse ano. Então isso é prejudicial ao comércio, né, como um todo. A falta de dispositivos de segurança como portas giratórias tem facilitado a ação dos bandidos. Isso só não inibe a ação de marginais. A polícia militar está trabalhando, mas cada um tem que adotar suas medidas de proteção. Mais um capítulo da novela das multas em Itajaí. Hoje a OAB propôs uma ação civil ao Ministério Público. O documento exige o cancelamento das infrações emitidas em locais que não possuem semáforos com temporizadores. A questão das multas veio à tona em meados de julho, quando a Coordenadoria de Trânsito de Itajaí divulgou que nos 5 primeiros meses deste ano foram emitidas quase 120 mil notificações na cidade. O número chamou a atenção das autoridades, que destacaram uma lei municipal vigente desde 2008, que prevê que o monitoramento eletrônico só pode notificar nos pontos que dispõem de semáforos com temporizadores, orientação que não é seguida pelos órgãos de trânsito. Nós estamos agora aguardando a manifestação do juiz federal da 2ª Vara de Itajaí. Nós fizemos um pedido liminar
para que as multas em tramitação sejam suspensas, que o município se abstenha de emitir novas multas ilegais e, no mérito, pedimos o cancelamento das multas que não respeitaram a legislação municipal. No final do mês passado, o prefeito Jandir Bellini chegou a nomear um grupo de trabalho para analisar a possibilidade de cancelamento das multas. Entretanto, a decisão final foi a de que o Poder Executivo não iria interferir na situação e que os condutores teriam que recorrer por conta própria. O veredito foi de que cada cidadão busque seus direitos através daquilo que a própria lei faculta a ele, ou seja, que entre com recurso junto ao Jari ou até mesmo diretamente junto à Justiça. O presidente da subseção da OAB em Itajaí afirma que não é a favor da lei municipal em questão, porque entende que ela pode incentivar as infrações de trânsito. Entretanto, se a lei existe, ela deve ser cumprida. Não é dado ao gestor público a opção de cumprir ou não cumprir a lei porque ele, gestor, entende que ela é inconstitucional. A autoridade de trânsito do município não tem competência para fazer a leitura da constitucionalidade ou não desta lei. A expectativa é que a decisão do Judiciário sobre o cancelamento das multas seja anunciada já nos próximos dias. Você vai ver a seguir: Brasil intensifica ações para proteger a população contra o ebola. E também os aposentados que ainda estão no mercado de trabalho. Mais um país africano terá ajuda do Brasil para conter a epidemia de ebola. Depois da Guiné, Serra Leoa vai receber remédios, soro, máscaras e luvas. A colaboração do Brasil é para ajudar a prevenir a entrada da doença aqui no país. Um abraço mata a saudade e alivia o coração da mãe, que pela rede social avisou a filha sobre a epidemia de ebola no país em que ela estava, a Nigéria. Eu mandei pelo Face. Aí ela não sabia, aí que daí não deixaram mais ela sair lá. A minha vontade era ir lá buscar, né? Nair desembarcou em São Paulo depois de passar 3 meses no país africano para conhecer a família do marido. Eu fiquei muito apavorada, eu não saí mais, porque como tinha muita pessoa falando que tinha contaminação, as pessoas começaram a usar luva na rua. Antes de embarcar de volta ao Brasil, Nair passou por uma avaliação médica. Lá no aeroporto mesmo da Nigéria, verifica de todo mundo. Quando vai passar para embarcar, eles estão verificando temperatura, usando luva, máscara. O governo brasileiro já enviou ajuda material para a Guiné e agora faz o mesmo para a Serra Leoa. Os kits do governo brasileiro têm mais de 1 tonelada de luvas, máscaras, aventais, remédios, como anti-inflamatórios e soros. O carregamento é suficiente para 500 pessoas durante 3 meses. A falta de infraestrutura adequada e de material médico hospitalar tem sido muito importante na cadeia de transmissão da doença. Fazer a primeira linha de bloqueio nos próprios países onde esses casos estão ocorrendo é a estratégia fundamental. Carlos Alberto esteve 10 dias na África do Sul em uma ação missionária. Lá, o governo tenta acalmar a população e explicar que não há risco de contaminação. Eles têm tentado ajudar a população, mostrando que está na África, mas está na parte norte. E o fim de semana vai ter nevoeiros ao amanhecer e sol entre nuvens no decorrer do período. A temperatura fica baixa pela manhã, mínima de 3 graus na Serra e máxima de 26 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 8 e máxima de 20 graus. Na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí. E também no Litoral Norte, a máxima chega aos 21. E no Oeste, mínima de 14 e máxima de 25 graus. A condição é parecida no domingo. Depois de trabalhar por 35 anos, chega o momento de se aposentar e descansar. Mas muitos idosos sentem dificuldades em se desligar dos empregos e a solução muitas vezes encontrada é continuar trabalhando. Ana dedicou 30 anos da vida trabalhando como bancária. Se aposentou em maio deste ano. Meses após se livrar da carga horária de trabalho, mudou de profissão. Dedica os dias agora fazendo e vendendo pães caseiros. A nova rotina não é por dinheiro, mas por prazer. Não posso ficar parada. O banco estava muito chato, não aguentava mais. Deu 30 anos e eu caí fora. E pão eu adoro fazer. Vou fazer até não poder mais.
E não é só a Ana que trabalha após a aposentadoria. Uma pesquisa do IBGE revelou que 27% dos aposentados brasileiros continuaram trabalhando em 2012, uma média de 34 horas semanais. A mistura de sentimentos que compõe as histórias de vida de executivos já aposentados, com boa situação financeira, salários na faixa de R$30 mil, mas que sentem necessidade de continuar trabalhando, inspirou esta psicóloga. Vera lançou recentemente um livro sobre o assunto. Como é um tema bastante atual, merece ser publicizado, divulgado, que as pessoas tenham acesso até para promover reflexões. Seu Antônio não faz parte dessa estatística. Se aposentou em 2011 após 35 anos de serviço. Agora está curtindo a vida do jeito que sempre quis, viajando. Mas ele confessa que às vezes pensa em trabalhar. Se eu puder conciliar, né, uma atividade de trabalho com uma coisa que eu gosto, por exemplo, eu gosto de vinho. Então eu vou desenvolver um trabalho nesta área de vinhos. Eu acho isso ótimo. E depois do intervalo tem futebol, a vitória do Criciúma contra o São Paulo pela Copa Sul-Americana. Tem também a expectativa para os jogos do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Futebol, o Criciúma estreou com vitória na Copa Sul-Americana. O adversário foi o São Paulo, no Heriberto Wilson. A palavra de ordem entre os treinadores era poupar. Mas quem foi a campo na estreia da Sul-Americana correu muito. Na primeira do São Paulo, Maicon lançou Álvaro Pereira, que cruzou, mas ninguém conseguiu chegar para empurrar para o gol. Na sequência, o zagueiro Alcides lançou à frente. Paulo Baier deixou passar e a bola sobrou para Silvinho, que só teve o trabalho de tirar de Rogério Ceni, 1-0. Na segunda chance de Pato não teve jeito. O cruzamento de Michel Bastos foi meio gol e o craque só teve o trabalho de empurrar para dentro, 1-1. A resposta do Tigre foi nesta bola que Baier desviou para o gol, mas o auxiliar marcou o impedimento. Ainda no primeiro tempo, Silvinho tocou para Baier. O meio-campo girou e encontrou o Luca, que bateu no cantinho de Rogério Ceni. 2-1 para o Criciúma. Na cobrança de falta, Baier colocou na área e Serginho cabeceou bem. Rogério Ceni até tentou chegar, mas por pouco o Tigre não marca. Daí para frente, as equipes não tiveram grandes chances. A melhor foi esta. Álvaro Pereira cruzou e Pato subiu sozinho, assustando o goleiro Bruno. Fim de papo, Criciúma 2, São Paulo 1. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Joinville joga diante da torcida e tenta voltar ao grupo de acesso. Já o Avaí, para se manter no G4, precisa de um resultado positivo diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O jogo vai ser no sábado, às 4h10 da tarde. O Leão da Ilha em quarto lugar com 31 pontos. Se perder, pode deixar o G4. Por isso, o foco é a vitória em São Januário. O meia Marquinhos não joga porque cumpre suspensão. Mas a preocupação do técnico Geninho não é apenas essa. O time ainda não conseguiu acertar a formação do ataque. Para o jogo de amanhã, Paulo Sérgio volta ao time no lugar de William para formar dupla com Anderson Lopes. Tudo depende de produtividade. Agora, a hora que alguém entrar e começar a fazer gol, não mexe mais. Né? Não precisa ele, de repente, fazer gol. A hora que o ataque com ele começa a criar mais. De repente, um homem que abra mais espaço, um homem que segure mais a bola, um homem que faça a parede, um homem que esteja, às vezes, mais presente numa bola cruzada. Né? Pode ser até um dos que estão aqui. E daqui a pouco, às 8h30, o Jack enfrenta o Oeste na Arena Joinville. O tricolor é o quinto colocado com 30 pontos. Se vencer, pode voltar ao G4. O adversário está na zona do rebaixamento e nunca venceu a equipe catarinense. Estamos tentando achar o equilíbrio. Na minha concepção, nós tomamos muitos gols nesse retorno após Copa. Né? Vocês podem ter certeza. Das 4 equipes que conseguiram acesso, pelo menos 2 vão ter a melhor defesa do campeonato. Você pode escrever isso aí. Isso eu estou afirmando para vocês. E pela Série A, o Figueirense enfrenta o São Paulo em casa, mas o Criciúma e a Chapecoense têm desafios importantes longe da torcida. O Verdão enfrenta o Cruzeiro, líder do campeonato. Parada difícil para a Chapecoense, que precisa vencer para não correr o risco
de voltar à tão temida zona do rebaixamento. O Verdão hoje é o 15º colocado com 19 pontos. O jogo, às 6h30 da tarde de amanhã, vai ser no Mineirão, onde a Raposa ainda não perdeu no Brasileirão. E no domingo, o Criciúma enfrenta o Sport lá em Recife, precisando também vencer para aí deixar a zona da degola. O time hoje está na 17ª posição com 17 pontos. O técnico interino Wilson, que estreou com vitória na Copa Sul-Americana, comanda também o time nesta partida, que está marcada para as 4 horas da tarde. No mesmo horário, o Figueira joga no Escarpilão contra o São Paulo. O Alvinegro atravessa uma boa fase sob o comando de Argel Fuchs. É o 12º na tabela com 20 pontos. Para o jogo de domingo, o time terá o garoto Denner, de 19 anos, já que Luan está lesionado e Rivaldo suspenso. O São Paulo é uma grande equipe, de grande expressão, tem muita história, e é o sonho de qualquer garoto, qualquer jogador, tá jogando um jogo desse, ainda mais com o peso que tem, tanto pra gente quanto pra eles. Então a atenção vai estar muito voltada sobre esse jogo e é muito importante sim para a carreira de qualquer jogador. E a seguir, eleições 2014, Justiça Eleitoral encerra testes nos sistemas das urnas eletrônicas. E a BR-101 Sul continua em obras. O trânsito vai ser modificado no local a partir da semana que vem. Obras de duplicação da BR-101. O trânsito deve sofrer modificação em Laguna a partir da semana que vem. Também no sul do estado, as obras do Morro do Formigão seguem em ritmo acelerado. No trecho de Laguna estão sendo feitos os últimos ajustes para que o trânsito seja desviado para um novo traçado. A sinalização deverá ser melhorada para que a mudança possa ser feita já na semana que vem. São cerca de 10 quilômetros próximo ao trevo de Laguna que precisarão ser modificados para a construção de galerias sob a pista. Já em Tubarão, o túnel de transposição do Morro do Formigão, obra de cerca de 57 milhões de reais, segue em ritmo acelerado. Nos 530 metros do túnel, o rebaixamento do piso já foi concluído. No emboque norte, o trabalho é para a concretagem do teto e acabamento do portal. Já no emboque sul, o foco é o solo, que está sendo preparado para receber a pavimentação. Este é o primeiro trecho de piso concretado na obra. A partir de agora, os trabalhadores atuam em 2 turnos e iniciam a fase de acabamento do túnel. O túnel está no ritmo bom e por uma razão muito simples, né? Que eles trabalharam praticamente durante todo o período da obra em 3 turnos. Essa semana que eles passaram para 2 turnos, que já não há mais necessidade. E até o final do ano certamente estará concluído. Ainda no lado sul do túnel, uma licitação está sendo feita para que seja dado início a outra obra. No ponto da BR-101, próximo à comunidade de Sertão dos Correias, também em Tubarão. É um pequeno viaduto que nós temos logo depois, no lado sul, que aí sim, esse vai precisar fazer, e dentro dos 15 dias deve abrir, para aí começar essas obras e começar por essa passagem inferior que a gente chama, né? Preparativos para as eleições 2014. O TRE de Santa Catarina terminou hoje um dos cursos de capacitação para chefes de cartório. O último treinamento para o pleito eleitoral será feito no mês que vem. O treinamento é realizado com os chefes dos 105 cartórios eleitorais do estado. Todos saem capacitados do Tribunal Regional Eleitoral e passam os ensinamentos aos técnicos de urna, que vão atuar no dia da eleição. Essa prática com urnas envolve a configuração, carga de urna mesmo, seja na versão de treinamento ou na versão simulado, que imita a versão oficial. Eles também são preparados para a parte de contingências com urnas, ou seja, havendo um problema com urna no dia da eleição, as pessoas estão capacitadas para resolver esses problemas. Durante o treinamento são usadas urnas que ficam numa espécie de reserva. Elas só serão usadas caso haja algum problema com os equipamentos que já estão nos cartórios eleitorais, prontos para a eleição. O Rogério é chefe de cartório no município de Quilombo e já participou desses cursos em outras eleições.
Apesar disso, ele sabe que a cada pleito muitos processos podem mudar. O eleitor praticamente não muda nada, porque o Tribunal Superior Eleitoral mantém a mesma forma de votação. Para nós, servidores, alguns procedimentos são atualizados, então é interessante a realização desse curso para que a gente tenha que esses procedimentos sejam revistos. Além desses 2 cursos, o TRE também capacita os envolvidos no pleito em outras 2 áreas. Um treinamento específico para mesários e outro de totalização de urnas, voltado à apresentação do resultado das eleições. Este último será realizado durante o mês de setembro, na última etapa da preparação dos servidores antes do dia 5 de outubro. É uma série de atividades para que a organização da eleição saia contente. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Na sua tela, imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, onde o movimento é bastante lento em ambos os sentidos. E em Florianópolis faz 16 graus nesse momento. Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.